Como voto? Presidente, na sessão de ontem e na sessão de hoje, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, fez alusão e deu relevância ao recibo que se encontra nos autos do processo, dizendo que a defesa não se pronunciou sobre ele. A defesa realmente não se pronunciou sobre ele, porque a denúncia não vincula este recibo a qualquer participação do denunciado Eduardo Azeredo. Está aqui dito, está aqui posto na denúncia. Parte da denúncia, objetivando comprometer os principais parceiros da campanha de 88, Cláudio Mourão consignou. O que é isso? É aquele chamado lista Cláudio Mourão. A denúncia faz essa interrupção e continua transcrevendo a lista. E diz aqui, recursos desviados, destinados ao ex-governador e ex-senador da República, Eduardo Azeredo, no valor de R$4.500.000 para compromissos diversos, questões pessoais, repassado por mim com autorização das agências tais e tais, conforme recibo anexo. A denúncia não se utiliza desse recibo para fazer qualquer vinculação de Eduardo com os fatos que se passaram. E por que não se assim? Em 2005, quando isso surgiu, Eduardo Azeredo imediatamente representou a autoridade policial de Minas Gerais pedindo abertura de inquérito. O inquérito foi aberto. Está aqui a comprovação da abertura desse inquérito e do seu trâmite. E Cláudio Mourão depôs desse inquérito, confessando claramente a falsidade de tal recibo. Era matéria de fato que eu tinha para expor, Excelência. Senhores ministros, se necessário, fica para juntar de eventual essa documentação que me chegou ontem. Senhores ministros, a única coisa que eu tenho a dizer esse recibo consta dos autos, é mencionado na denúncia. Não faço juízo de valor. Limito-me a reproduzir o que consta dos autos. Apenas. Nós estamos em fase de recebimento de denúncia. A alusão a um documento constante dos autos não significa que eu já considere esse documento como autêntico. Não é? E, por outro lado, volto a insistir. Cláudio Mourão, que elaborou este documento e juntou este recibo, posteriormente negou ter elaborado, mas reconheceu a sua própria assinatura. Ele reconhece a sua assinatura no documento. E mais, o Instituto Nacional de Criminalística reconheceu a autenticidade deste documento. Disse textualmente que esse documento, essa chamada lista Cláudio Mourão, não é fruto de manipulação, de montagem nem de nada. Eu me limitei a relatar. Esta é a minha obrigação. Eu não podia omitir algo que constava da denúncia e que me chamou a atenção pelo fato de a defesa ter silenciado. O meu dever era relatar os fatos. E eu fiz sem emitir qualquer juízo de valor. É o que eu tenho a dizer. Agora, seria um recibo propriamente dito? Ou é forma de recibo. Ou estamos diante de um esquema quanto ao financiamento do primeiro e segundo turnos e, portanto, ter-se-ia aí uma proposta de pagamento a terceiro para esse financiamento com uma rubrica que seria do... Eu não poderia dizer nada, não. Eu não sei o que... Mas não é o recibo, ele realmente... Eu me limito acusando que lhe teria sido pago um certo valor, teria sido... Eu tiro, uma das conclusões que eu tiro, conclusões parciais que tirei na assentada de ontem deste documento, é que o que está dito nesse documento? Está dito que Marcos Valério, não é?
Marcos Valério, que é a pessoa acusada, notória, conhecida por essas atividades de lavagem de dinheiro, teria sido através de Marcos Valério o pagamento dessa quantia de 4.500.000. Ora, há uma alegação do acusado de que ele não tinha qualquer envolvimento na questão financeira da campanha. Este documento é mais um dos indícios. A conclusão que eu tirei, eu citei neste contexto, para mostrar que não é verdade, que ele não tinha, porque há um documento nos autos de natureza financeira. Seria um documento de natureza financeira pago pela empresa que promoveu a lavagem, dizendo que ele recebeu 4.500.000. Sim, porque a folha, eu peguei uma folha realmente dos autos do inquérito, a folha 5.626. Aí se tem realmente em papel do Departamento da Polícia Federal, né, a reprodução de um documento que estaria a revelar o pagamento a terceiro. Isso, o pagamento a terceiro de 4,5 milhões, né? Não é o momento para... Sim, mas não seria então um pagamento ao próprio denunciado? Não. Sim. Bem, a tal lista, Cláudio Mourão, em que ele descreve as diversas operações financeiras. Aí vem forma de pagamento, 450.000 de sinal, 30 de junho, 675.000, e aí temos outras parcelas, né? Este documento seria assinado por Zilmar Fernandes. Olha aqui, eu li no meu voto. Sim. O seguinte, consta ainda dos autos um recibo assinado por Eduardo Azeredo, com data de 13 de outubro de 1998, que Cláudio Mourão anexou à sua lista, no qual o acusado afirma o seguinte, folhas 341, volume 2. Recebi da SMPIB e da DNA Propaganda a importância de 4.500.000 reais para saldar compromissos diversos, por intermédio do coordenador da campanha eleitoral, senhor Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Este é um dado que consta dos autos, eu não poderia omiti-lo, não é? Citei como uma demonstração de que não era verdadeira a afirmação do acusado de que ele não participava dos aspectos econômicos. Esta foi uma das demonstrações, não foi a única, não é? Mas não emitir nenhum juízo de valor. O momento para se apurar se esse documento é ou não verdadeiro, se ele é uma montagem, não é neste momento. Não é este. É porque a folha 6, ministro, aliás, antes dessa passagem, no voto de Vossa Excelência, aliás, ontem chamou a atenção exatamente a repetição, tal como Vossa Excelência nessa passagem reitera, em que se diz isso, com efeito consta dos autos, um recibo assinado pelo acusado Eduardo Azeredo, com data de 3 de outubro de 1998, em que o acusado afirma o seguinte, aspas exatamente, folhas 341, volume 2, recebi e tal. Então, realmente, a primeira passagem, que é uma referência do que Vossa Excelência leu em toda a tarde de ontem, dia de ontem, tarde de hoje, exatamente, às vezes reitera-se, mas é este documento. Este outro é aquele anexado à chamada, aquele que se chamou aqui eu deixei de lista realmente que esses dois documentos, ambos adversários 4,5 milhões. Isso. Um revelando que seria um esquema de pagamento, né, para a cobertura do primeiro e segundo turnos. Não há essa informação, não. É de recebimentos, 4 milhões. Outro que seria o tal recibo subscrito pelo denunciado. Aqui, ministro Marco Aurélio, o documento diz que é para saldar compromissos diversos. Não, pois é, ministro. Ministro. Não, é o que eu quero esclarecer. Vamos esclarecer. Esse documento consta de diversas passagens do meu voto. É que eu não quis repeti-lo para não ficar insistindo na mesma tecla. É o que eu estou tentando esclarecer, que nós temos dois elementos.
O elemento seria esse, que está a folha de 5.626, também versando 4,5 milhões, que diz respeito ao que seria um ajuste, um verdadeiro ajuste para a cobertura do primeiro e segundo turnos. E, segundo a anotação da Polícia Federal, este documento assinado por Zilmar Fernandes possui uma anotação no canto superior direito. Mas é justamente o que eu estou dizendo, é que Vossa Excelência me veio com um advérbio de negação quando eu tentei esclarecer, não, né? E esse documento que eu imaginei, portanto, que não seria um recibo subscrito pelo próprio denunciado, mas Vossa Excelência acabou de apontar, e a ministra também fez alusão, né, ao outro elemento. Não. Posso explicar? Posso explicar? Claro. Esses 4 milhões e 500 mil reais a que Vossa Excelência faz alusão, são os 4 milhões e 500 reais pagos a Duda Mendonça. Daí a referência a Zilmar Fernandes, que é a sócia do Duda Mendonça. Colega dele. Daí há uma suposição que uma anotação contínua OF 700 revelaria o valor realmente. Sei aqui os autos com o recibo. Não, eu sei, ministro, eu não duvido. Não, ministro, não precisa mostrar, não. Eu não duvido do meu relator, presidente. Se assevera alguma coisa, evidentemente eu observo como verdadeira, né? Eu apenas fiquei esclarecido quando Sua Excelência apontou que, além desse documento, que está a folha 5.626, há um outro, com a coincidência de valor, 4 milhões e 500. Este, Sua Excelência, agora diz que foi um pagamento feito a Duda Mendonça. Já o outro valor teria sido recebido pelo próprio denunciado. Está esclarecido? Vossa Excelência tem dúvida? Se eu não estivesse esclarecido, eu pagaria Vossa Excelência, e Vossa Excelência me esclareceria. Porque Vossa Excelência tem um domínio, como demonstrado nesses 2 dias, em que estamos aqui reunidos e estivemos reunidos para ouvi-lo, 2 dias de recebimento da denúncia. Vossa Excelência tem um domínio maior dos autos, né? Eu não tive vista dos autos. Natural. Isso aqui na coisa, eu estou confirmação feita pelo Sua Excelência, relator. A veracidade do relato de Vossa Excelência. As folhas 341 dos autos é de fato um recibo assinado por Eduardo Brandão de Azeredo nos termos reproduzidos por Vossa Excelência no seu relatório. Ministro Galvão. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o doutor voto, o ilustre relator, como sempre demonstrando zelo, temor, dedicação, um trabalho, sem dúvida nenhuma, extenuante, ao qual o relator se dedicou para trazer esse processo da melhor maneira a todos nós do plenário para compreender esse processo na sua inteireza. Parabenizo, portanto, o voto de Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Eu preparei votos já sobre o tema. Ao longo dos 2 dias de pronunciamento do voto de Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, o que mais me chamou a atenção foi exatamente esse documento, agora debatido e discutido, inclusive com a vinda do ilustre advogado à tribuna para esclarecer. Eu faria aqui, senhor presidente, eu me adianto que eu vou pedir vistas do caso por conta desse documento, mas eu gostaria de justificar. Até porque eu já trouxe o voto pronto, já teria voto pronto, porque realmente foi aquilo que mais me chamou a atenção, senhor presidente, foi aquilo que eu identifiquei, sem adiantar a posição, porque depois trarei o meu voto. Sem adiantar a posição, a única coisa que materialmente me chamou a atenção como um ato praticado pelo então governador Eduardo Azeredo, candidato à reeleição, é esse recibo. E eu li, reli e re-reli a denúncia várias vezes e os documentos. Inclusive, senhor presidente, eu estou aqui exatamente com o CD, e ao longo dos 2 dias fiquei com o CD com toda a documentação, e agradeço ao gabinete do ministro Joaquim Barbosa que me disponibilizou todos os documentos via o CD-ROM que eu tive acesso, que eu recebi, que também pude estudar desde que tomei posse aqui na corte esse caso. Na denúncia,
na denúncia, esse documento é citado no rodapé das folhas 5.965, mas não é citado o documento em si, é citado a ação inicial indenizatória proposta em 2005 pelo senhor Cláudio Mourão contra o acusado. E nessa ação é que aparece um resumo, ou seja, só em 2005 vem a lume um resumo da movimentação financeira ocorrida no ano de 1988, porque está aqui, eu estou com ele aberto aqui no computador, que é as folhas 338 da inicial. E nesse resumo que, acompanhando esse resumo, é que veio esse documento, não é isso? Toda essa trama só veio à tona em 2005. Sim, mas esse documento foi do caso do Mensalão. E aqui nada conhecia sobre esse caso. Mas Vossa Excelência destacou esse documento várias vezes e, para formar minha convicção... Não, eu não destaquei. Aliás, eu acho que esse documento tem uma importância periférica no caso. Mas esse documento, para mim, tem uma importância dos outros indícios. Eu indiquei reuniões em que o acusado participava. Eu indiquei um depoimento da prima do Cláudio Mourão, em que ela diz textualmente que havia reuniões para tratar das questões financeiras da campanha e das quais participava o acusado. Esse documento não é o único, não é. Sim, há vários outros. Mas é fato que ele não foi apontado na inicial, apenas cita a inicial da ação indenizatória que foi proposta aqui no Supremo em 2005. Vossa Excelência tem o direito de pedir vista, é evidente, mas se a justificativa é só para aclarar esse documento, data vênia, ele não tem essa relevância. Mas não é só esse documento, é que há elementos que me chamam a atenção, se me permite Vossa Excelência. Há documentos que me chamam a atenção. Esse documento, essa ação inicial, faz referência a valores em torno de 90 milhões. Não, isso não tem importância. Isso não tem importância. O que está em jogo aqui são os recursos transferidos das estatais. É só isso. Mas eu somente fiz referência. Justificando. Eu somente fiz referência. Esse é o único documento. Mas eu li, ministro Toffoli. A referência a esses outros valores foi feita única e exclusivamente porque ela consta da chamada lista Cláudio Mourão. Só isso. Sim. Bem, mas... Esse documento me chama a atenção porque eu preparei um voto, não vou adiantar aqui a posição, mas o substancioso voto trazido por Vossa Excelência e esse documento me chama a atenção porque é o único documento que, a princípio, ao meu sentir, a priori, leva a uma vinculação do acusado Eduardo Azeredo. Material. Então, nesse sentido, como foi apresentado esse documento, como da tribuna foi colocada a questão, e eu vejo que da denúncia realmente não se deu destaque a ele, para a minha consciência, para a minha formulação de voto, eu peço vênia a corte, especialmente a Vossa Excelência, depois desses 2 dias... Vossa Excelência não tem que pedir desculpa, não. É uma prerrogativa sua. Eu me sinto na necessidade de aclarar esse tema para... Eu só me permito chamar a atenção de Vossa Excelência para o seguinte: esse processo tem enorme similaridade com o outro grande processo que nós temos a julgar. São 2 processos que cuidam de corrupção política. Corrupção política da mais alta gravidade. Esses 2 processos, a meu ver, eles devem ser conduzidos com muito rigor, como eu venho conduzindo. Muita celeridade. Acho, inclusive, que esses 2 processos devem ser julgados na mesma data, para que não haja discrepância, para que não haja tratamento desigual. E os fatos relativos a esse processo datam de 1998. Eu vou esperar o retorno dos autos com voto vista do ministro Toffoli, mas não há Barbosa. Eu vou esperar o retorno dos autos com voto vista do ministro Toffoli, mas realmente, à primeira vista, esse filme já é conhecido. Esse filme já é script
é conhecido. E nós temos que dar a esse caso o mesmo tratamento rigoroso que nós demos ao outro caso. Eu penso que não cabe tratamento rigoroso. O tratamento tem que ser constante, considerado o que nós temos realmente nos autos. Né? Rigorosa é a lei. O juiz não precisa ser rigoroso. É questão de celeridade. Porque, vejam bem, a denúncia data de 2 anos. Houve incidentes que me impediram de trazer há mais tempo. O Procurador-Geral da República aditou a denúncia. Foi aberta uma nova fase. Depois houve o problema do agravo regimental decorrente do desmembramento. Então, mas, ministro, não há risco quanto à prescrição, presidente. Não. Porque a pena perpétua, ela está em 12 anos. A pena de um concreto caso... Não, porque o recebimento da denúncia, de qualquer forma, implica a interrupção da prescrição. Nós voltamos a estaca zero. De qualquer forma, trata-se, como nós vimos, de matéria extremamente complexa. Do contrário, o relator não teria consumido 2 dias para ler o seu relatório e voto e, portanto, plenamente justificado e justificável o pedido de vista. Senhores ministros, antes de encerrar, eu gostaria de ler a comunicação que recebi do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o presidente Sarney. Ele comunica que na tarde de hoje deu posse o mandato do senador da República do Estado de Rondônia ao seu senador Assir Gulgax, conforme decisão desse Supremo Tribunal Federal. E aproveito a oportunidade para reiterar o respeito e a admiração ao Supremo Tribunal Federal, que o povo brasileiro entregou à guarda da Constituição, missão que essa Igreja Corte vem exercendo com grande e excepcional respeitabilidade, diz o presidente. Presidente, eu tenho apenas a dizer que houve um incidente desnecessário. Ou seja, nós vivenciamos nessas últimas 48 horas um clima de instabilidade institucional sem uma justificativa plausível. Talvez seja emblemático esse caso quanto a uma sinalização futura. Uma decisão mandamental do Supremo, uma vez comunicada, há de ser observada de imediato, sem cogitar-se, da instauração de um processo administrativo para saber se deve ou não ser observada essa decisão. Que tomemos, portanto, esse incidente, como exemplar para avançarmos culturalmente. Nós temos tido, nesses episódios todos, eu me lembro, desde que estou aqui, de um caso que envolvia o Senado, o senador Capiberibe, e depois um outro, deste primeiro, acho que não participei, que era do deputado Paulo Marinho, e depois do deputado Walter Brito. Em todos esses casos tem surgido alguma discussão sobre a interpretação do artigo 55 e seus parágrafos, que de fato nós temos reconhecido e tem gerado... Agora, no caso específico, havia... A situação, a meu ver, do Senado não se mostrou tão extremada como a situação que nós tivemos na Câmara, em que uma liminar do Supremo deixou durante 42 dias de ser observada. Mas, embora depois ela tenha caído ante deliberação do colegiado. Então, no caso, o que eu tenho a impressão é que tem havido esse tipo de divergência que já se lavou, inclusive, no próprio âmbito do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Vocês participou daquele intenso debate, a época estava também no TSE, e depois a matéria veio para o Supremo Tribunal Federal a propósito da interpretação do disposto no artigo 55, uma RE que aqui acabou sendo da relatoria. Não, antes disso, acho que da relatoria do ministro Moreira Alves. Era um caso específico que envolvia, os Macoré até tem uma posição específica, era o caso de vereador, e a questão envolvia sentença condenatória com sursi, se você lembrar. Então, eu acho que esse foi o primeiro
debate sobre a aplicação. A suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos. Eu figurei a situação concreta que estivesse envolvido em incidente de trânsito, possivelmente condenado, e ter os meus direitos suspensos e com assento em cadeira no segundo. Nos pertence defender, inclusive, a necessidade de que essa matéria fosse disciplinada por lei, os crimes que, de fato, dariam ensejo ou não à suspensão. E o que é importante, senhor presidente, é que a mensagem que lhe foi encaminhada pelo eminente senhor presidente do Senado Federal, presidente José Sarney, demonstra que o Senado da República, consciente de sua alta responsabilidade institucional, submeteu-se de modo legítimo, nos termos da Constituição e das leis dessa República, a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O teor dessa mensagem é muito claro, na medida em que o eminente senhor presidente do Senado, que é um homem sério, e que é um homem que tem... Aliás, Sua Excelência, à primeira hora, adotou a posição de cumprimento imediato da decisão. O eminente senhor presidente José Sarney revelou a exata compreensão do que significam as decisões tomadas pela Suprema Corte. E, de qualquer maneira, Sua Excelência, ao dirigir-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, comunica que deu posse hoje àquele impetrante, aspas, conforme decisão desse Supremo Tribunal Federal. Houve mero incidente processual totalmente superado, com o prevalecimento da supremacia da vontade do Constituinte e afastou-se qualquer tipo de fricção entre os poderes da República, na medida em que o Senado Federal cumpriu a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou de maneira inteiramente legítima. É exatamente isso que acho que a mensagem do presidente do Senado e do Congresso traduz. Eu aposto que nós nunca tivemos dúvida de que o senador Sarney tem sempre manifestado pelo Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, a sua vida dá testemunho disto. Do outro lado, eu só gostaria de observar, e acho que devemos até encaminhar na linha do que falou o ministro Marco Aurélio, para termos regras de organização e procedimento nesse tipo de matéria, para evitar até que haja, em casos futuros, esse tipo de situação. Mas a desinteligência começa na própria interpretação do artigo 55, e também nós não podemos deixar de registrar que as casas do Congresso são casas partidariamente ocupadas. Daí os eventuais dissensos que surgem. Nós sabemos que com esse tipo de definição que o tribunal tomou, determinada facção acabava por perder uma vaga e determinada facção acabava por obter uma vaga. E este é um quadro que nós não precisamos levar em conta no nosso afazer jurídico, mas também não podemos ignorar que esse é um fato que ocorre. Em todos esses episódios, todos aqueles que aqui foram referidos, as decisões do Supremo Tribunal Federal foram cumpridas, portanto não há nenhum propósito do Legislativo de... E no caso concreto, presidente, é bom que se frise, a decisão não foi a decisão na jurisdição civil eleitoral. Sim. O que nós tivemos foi uma decisão mandamental, friso, do próprio Supremo. Mas é interessante. Senhores, ministro, está encerrada a sessão.